revolução dos estudos computacionais e análise moderna. Tá? Então, quem vira as costas para a tecnologia está fadado ao fracasso. Não só na bolsa, mas em qualquer profissão. Operador de bolsa, que ficava com o telefone, não existe mais. Várias profissões daqui para frente, a tecnologia vai acabar substituindo. Tá? A gente tem várias possibilidades que a computação trouxe para a gente para ser aplicada em bolsa. Então a gente tem alta frequência, a gente tem cointegração, a gente tem uma parte de estatística muito forte, de correlação, a gente tem uma parte de estratégia de análise de long e short totalmente automatizada ali na hora, disparando ordem. Né? Então, a computação trouxe muita coisa bacana para a gente. Né? Então, a gente tem que começar a analisar e ver e trazer a tecnologia para o nosso lado, tá certo? E o legal da tecnologia, pessoal, é que ela não veio só para análise gráfica, ela veio para todas as escolas. Né? Ela veio para quantitativo, assim como ela veio para fundamentalista também. A gente tem rastreador de ativo, a gente tem um monte de coisa muito legal que a tecnologia trouxe para análise fundamentalista. Né? Então, a gente tem uma análise fundamentalista que nós teríamos que fazer antigamente. A gente tinha que pegar um monte de informação de um lado para o outro. Hoje a gente tem uma integração, a gente tem um lugar só, a gente tem vários índices calculados, a gente tem múltiplos calculados, a gente tem um monte de coisa bacana que a gente consegue usar aí, tá certo? Beleza, vamos lá. Curva de capital e o trader cego. Cara, isso é uma coisa muito legal, tá? Muito legal, porque a tecnologia, ela tenta prever algumas coisas que a gente antigamente não tinha, tá? Primeira coisa, ninguém coloca os trades numa planilha para saber como é que está a curva de capital. Pouca gente faz isso. De novo, deve ter alguém ali falando, eu faço. Você também já você já está fora da curva também ali. Tá? Então, por exemplo, você precisa colocar na planilha os trades que você faz, para quê? Porque você vai ver a sua curva de capital. Você precisa ver como é que você está saindo na bolsa. Né? Você precisa fazer. Às vezes você não sabe como é que está a sua curva de capital, você vai entender isso daqui a pouco, tá? Além disso, com a curva de capital você consegue detalhar sua estratégia. Você consegue melhorar a sua estratégia. Okay? Então, o que é uma curva de capital legal? Quanto mais íngreme ela for, sem oscilação, melhor ela é. Né? Como é que está a sua curva hoje? Né? A sua curva está íngreme, ela está lateral, ela está descendente, às vezes tem estratégia que a pessoa fica comprando e vendendo, passa 2, 3 anos, ela está lá 10 mil, 18 mil, 12 mil, 14 mil, 12 mil. Quando você vê a curva de capital da menina, a curva de capital está no mesmo lugar aqui, ó, saindo aqui, ó, lateral. A pessoa fica 10 anos e não sabe como é que está saindo no mercado, não sabe, consegue melhorar. Né? Então ela não sabe como é que está a curva de capital. Né? Aqui tem uma outra também que a pessoa não sabe, mas a curva de capital do cara está descendente. O cara começou aqui, sei lá, com 10 mil, já está com 7. Né? Demorou aí 15 meses para o cara tá tradando há 15 meses e está só perdendo dinheiro. Né? Então aí a bolsa, que é aquele ditado que diz que a bolsa é a faculdade mais cara que existe. Realmente, para quem está colocando o dinheiro de verdade para você aprender, realmente ela é a coisa mais cara que existe. Né? Então, a gente tem hoje ferramentas que é lógico que não é 100%, como o mercado real. O mercado real tem suas nuances, tem tempo de execução diferente, a gente tem ordens diferentes, a gente tem um livro de oferta, né? Então, só que assim, para teste de estratégia, você tem o backtesting, que você consegue programar a sua estratégia, você precisa ter um pouco de conhecimento de programação, né? Eu, no caso, uso o MetaTrader do Michele 5, programo as estratégias, tento refinar tudo dentro do MetaTrader, né? Só que assim, com o backtest você consegue acertar a sua estratégia, ver como seria a sua curva futura, ver se sua estratégia é assertiva, ver se você consegue, ver quanto você consegue acertar, as suas estatísticas todas aparecem, né? E aí, essa é uma parte importante, pessoal, eu vou falar para vocês o seguinte, a gente tem na bolsa que ajustar as coisas para cada ativo. Tá? O que eu quero dizer? Se você tem um trade system para a Petrobras, provavelmente a mesma relação de stop e lucro que você está usando na Petrobras não vai funcionar em outra ação. Você precisa ajustar, porque as ações têm volatilidades diferentes.
Tá? Então, se ela tem volatilidade diferente, tudo tem que ser ajustado. Então você imagina o seguinte, se eu jogo a minha estratégia no computador, no MetaTrader, por exemplo, em qualquer outro sistema de backtest, ele vai me falar, vai me mostrar a curva que deu eu operando Petro, aí eu consigo ajustar meu stop, meu lucro, ele vai te mostrar uma outra curva, eu consigo otimizar essa curva, né? Aí tudo bem, agora eu vou operar um outro ativo, Bradesco, sei lá, qualquer coisa. Eu vou colocar, eu tenho que ajustar meu indicador de novo. Às vezes o meu indicador, o FR, por exemplo, que eu estou usando numa ação mais volátil, ele tem que ser configurado diferente. Então, um é de 60 e o outro é 70, a zona de sobrecomprado. Tá? Então, no backtesting a gente consegue ajustar isso. Tá? Mas o importante é o seguinte, que vocês tenham na cabeça de vocês, e isso é muito importante, a relação stop e lucro ela não pode ser fixa, ela tem que ser variável, tá? Mas é técnico, stop técnico é isso e aquilo. Tá bom, é stop técnico, mas a proporção tem que ser trabalhada para cada ativo. Um ativo mais volátil é uma coisa, um ativo menos volátil é outra. O indicador que você está usando, às vezes uma média, ela vai se portar melhor no ativo X e pior no ativo Y. Então, toda vez que você for operar ativos diferentes, você tem que fazer uma configuração diferente da sua estratégia, mesmo ela sendo stop técnico. A gente vai ver tudo isso aí um pouquinho mais para frente, mas é legal a gente já começar passando essa parte mais básica para a gente começar a deixar a nossa cabeça preparada para receber o resto das informações, tá certo? Uma outra coisa, pessoal, que a gente costuma ver é as pessoas olham o gráfico, faz uma operação certa e eles levam aquilo como se fosse certo para sempre. Só que, de novo, aquela situação se repete milhares e milhares de vezes e às vezes elas não saem como deveria sair. O nosso cérebro ele tenta sempre achar padrão. Né? Então, quando a gente está fazendo, eu opero aqui, eu opero aqui, eu opero aqui, eu opero aqui. Aí você está olhando o gráfico lá. Né? Você está testando sua estratégia no olhômetro. O cérebro vai te roubar. Pode ter certeza. Vai ter certeza que ele vai te roubar. Então a melhor forma de você testar a sua estratégia é colocando ela num sistema automático. Tá? E já recomendo que quem tem histórico de operações, grande parte dos sistemas já tem esse histórico que você consegue exportar. Mas quem não tiver, coloque numa planilha as operações e veja como é que está a curva de capital. Tá bom? Então, é isso. Tem uma outra coisa que eu queria falar com vocês, tá? Toda vez que vocês forem usar a estratégia de vocês, vocês têm que seguir a risca, tá? Por que eu estou dizendo isso? Eu tenho um exemplo que eu tirei, você vê, é uma estratégia que ela está indo super bem, né? Ela vem lateralizando, mas ela dá umas porradas para cima, nitidamente, com essas porradas para cima, a gente sabe, a gente tem experiência, que é uma estratégia que ela é seguidora de tendência, porque ela tem poucas operações e quando pega ela dá uma porrada, então ela segue uma tendência. É uma estratégia que ela fica lateralizada, apanhando durante um tempo, ela apanha durante um tempo, literalmente. Depois que ela apanha, mas ela pega aquela tendência, ela vai embora. Tá? O que acontece quando a gente atrapalha a estratégia não operando, ou fazendo alguma outra coisa, ou não entrando no trade, quando o seu trade system falou, entra agora, você fala, eu não sei se eu vou entrar, eu não sei o que vai acontecer. Vamos supor que você, justamente nesta hora, falou, eu não sei o que vai acontecer, eu não vou entrar. Justo quando você tinha que dar aquela porrada para cima, foi aquela operação que você não entrou. Mas o Trade System falou para você entrar, mas você ficou inseguro, você ficou indeciso, você não quis operar. Aí aquela porrada toda que deu da tendência, que você teria que ter pego a tendência, não entrou. Aí o seu resultado é esse aqui. Tá certo? Então, estratégia foi feita para ser seguida. Né? A partir do momento que você refinou sua estratégia, você definiu que aquela estratégia que você vai usar, tá? Tem que seguir. Tá certo? Vamos que vamos! Vamos que vamos! Muito Red Bull, é muito Red Bull. Vamos lá. Vamos falar agora da pedreira do mercado futuro, pessoal. Não o mercado de futuros, o futuro do mercado. Né? Bom,
Primeira coisa, o mercado global ele mudou muito em termos de liquidez, em termos de volatilidade, tá? Então hoje a gente tem um monte de estratégia de high frequency, comprando e vendendo, né, de alta frequência, comprando e vendendo usando milissegundos, né? Então as coisas estão mudando demais, tá? Então a gente está tendo um aumento muito grande de liquidez, né? Então a gente tem corretoras dando liquidez, a gente tem uma liquidez mundial muito grande devido a robôs de alta frequência, né? Então a gente tem uma diminuição do spread e a gente tem consequentemente uma diminuição da volatilidade, inclusive, tá? Porque a partir do momento que a gente tem uma diminuição de spread, muito volume negociado ali, a gente acaba segurando um pouco o mercado. Então, o que eu estou querendo dizer aqui é que o mercado ele vai evoluir, né? E a gente vai precisar evoluir junto com ele. Então, o mercado não é o mesmo de 20 anos atrás, né? E daqui 20 anos ele vai ser totalmente diferente. Então a gente tem que começar a olhar um pouquinho mais para frente, né? Estudar algumas coisas mais interessantes. Se a gente pegar, por exemplo, o spread dos ativos de 2007 até 2009, você vai ver que ele caiu, né? Comparado a 2002 a 2006. Por quê? A gente teve um aumento de volume, aumento de participação do investidor, aumento de robôs de alta frequência, tá certo? Uma outra coisa que a gente vai começar a perceber no mercado, que é mais comum, que era muito mais comum no mercado de Forex, mercado internacional de divisas, que a gente vai ter até um curso, uma parte do curso relacionada a isso, né? A gente vai perceber que a gente vai começar a usar mais alavancagem futuramente para ganhar dinheiro. Por quê? Se o mercado é mais travado, a volatilidade é menor, a gente começa a ter uma alavancagem, putz, é tão difícil falar isso, mas uma alavancagem um pouco mais controlada, né? Porque as rentabilidades vão começando a se ajustar nas operações, elas vão começando a cair um pouquinho. Então, isso a gente está prevendo, não estou falando que agora, a gente está vendo acontecer isso agora, até a gente está vendo um aumento de alavancagem, um controle de risco um pouquinho mais liberal, né, por parte das corretoras, né? Mas isso no futuro isso vai mudar muito, certo? Principalmente com os provedores de liquidez aí que a gente está vendo. Então, não me surpreende, pessoal, que daqui a uns 30 anos, tudo que a gente conhece como buy and hold, investimentos de longo prazo, se modifiquem, tá? Então, as coisas estão mudando de uma forma tão grande que a gente percebe que a gente tem fundamentalistas que não estão olhando mais nem balanço, que não estão olhando mais preço justo, eles estão olhando só o valor agregado que aquela empresa vai gerar, né? Porque se eles forem olhar quanto vale realmente, qual seria o preço justo, ele não compraria nenhuma ação da bolsa praticamente, né? Então as coisas estão mudando, tá certo? Vamos começar a ficar de olho e a gente vai tentando prever esses movimentos lá na frente, pelo menos para mim, que sou estudioso, né, que dou aula, né, a minha obrigação é a gente tentar descobrir e tentar prever o que vai acontecer ali na frente para a gente começar a passar aqui para os nossos alunos, né? Uma outra coisa que a gente vai precisar é pulverizar, né? Pulverizar. A gente tem muito dinheiro em alguns lugares, né? E se a gente quiser continuar com esse equilíbrio, a gente vai ter que ter mais IPO, a gente vai ter que pulverizar esse dinheiro, né? A gente vai ter que ter uma variedade maior se a gente quiser manter essa rentabilidade, esse spread, essas coisas. E isso é uma coisa que não vem acontecendo, tá? Eu acho que para o futuro, acho que daqui a uns 20 anos, a gente vai ter uma diminuição muito grande nesse spread.